because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes! Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. E hoje estão aqui comigo... Eu sou Camila Vieira, do Sobre Cinema e do Cineclube Delas. Eu sou Michelle Henriques, eu sou do Leia Mulheres e eu tenho um blog chamado Feminist Horror. Eu sou Estefânia Amaral, do Cinema em Cena e do Instagram Discos da ST. Eu sou Samantha Brasil, do Delirium Nerd, do Cineclube Delas, e tô começando agora um novo projeto chamado Sobre Elas. E hoje nós temos aqui uma convidada que ela é apaixonada pela diretora sobre quem a gente vai conversar, a Rosana Iris, que já participou do nosso programa número 14 sobre a diretora Ana Carolina. Por favor, Iris, se apresenta para quem estiver nos ouvindo e fale para eles onde a gente pode encontrar o seu trabalho. Meu nome é Rosana Iris, mas todo mundo me chama de Iris, né? Eu tenho um day job, que eu trabalho numa editora, sou assistente editorial, mas eu sou graduada em cinema e eu sou roteirista e faço trabalhos por fora como roteirista. E depois eu deixo daí Twitter e Vimeo, essas coisas pro pessoal me achar. Ótimo, depois a gente vai deixar linkado na postagem, então, o perfil do Twitter e as outras redes que a Iris deixar pra gente. E você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo da mulher no audiovisual. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a cineasta estadunidense e que também é produtora e roteirista, Sofia Coppola. Bom, acho que a gente não deve dizer que ela é atriz, talvez. Enfim. Polêmica. Depois contra, né? A Sofia ela nasceu em 71, em Nova York, mas ela foi criada na fazenda da família dela na região rural da Califórnia. Aos 15 anos, ela estagiou na Chanel e depois de terminar o ensino médio, estudou na California Institute of the Arts. Depois de largar a faculdade, lançou uma linha de roupas chamada Milk Fed, que hoje é vendida somente no Japão. Seu primeiro curta, Líquida Star, foi filmado em 98. O primeiro longa, As Virgens Suicidas, veio em 2000 e foi lançado no Festival de Sundance. Em 2003, lançou Encontros e Desencontros, que foi indicada ao Oscar de Melhor Roteiro Original, prêmio que ganhou, se tornando a segunda mulher depois de Jane Campion por O Piano, em 94. E foi indicada também a Melhor Direção, sendo a terceira mulher na história, e Melhor Filme. Maria Antonieta foi lançado em Cannes em 2006 e dividiu a crítica. Em 2010, lançou Um Lugar Qualquer. O filme ganhou o Leão de Ouro, prêmio máximo do Festival de Veneza, e com isso, Sofia se tornou a primeira mulher estadunidense e a quarta pessoa a ganhar o prêmio. E em 2013 lançou Bling Ring, que abriu a mostra Um Certo Olhar em Cannes. 2015 foi a vez do especial de Natal para a Netflix, chamado A Very Merry Christmas. Bom, a Sofia é possivelmente uma das diretoras mais conhecidas
do cinema, né? Ela já se estabeleceu, começou... já dá pra dizer que tá ali quase 2 décadas, né? Então já tá bastante estabelecida na indústria. E a gente pode dizer que a carreira dela é bastante inspirada pela moda e também pela música, especialmente a música pop, né? E ela tem uma estética bastante própria, ela busca uma coisa assim do etéreo nos filmes dela. E os filmes também falam muito sobre a questão do não pertencimento, o controle sobre os corpos e a performatividade deles, a falta de um lugar para chamar de si dos personagens, que é expressa no estranhamento dos outros, e também a tristeza, a falta de sentido e a busca por si. Nesse primeiro momento, vamos conversar um pouco sobre a filmografia dela como um todo. O que vocês acham dos filmes dela no geral? Bom, já que ninguém começou, eu começo. Eu tinha visto todos os filmes da Sofia, assim, quando eles iam sendo lançados. Eu só não tinha visto o Liquid Star, que eu assisti agora pela primeira vez. Gostei bastante, gostei das inspirações literárias dele. E pra mim foi um grande prazer rever a obra dela. Dessa vez eu enxerguei melhor todo o potencial que ela tem como diretora, o jeito que ela filma. Eu não sei dizer em termos técnicos, mas eu fiquei completamente apaixonada pela fotografia. Mas devo dizer que os filmes caíram um pouco, assim, no meu conceito, tipo, daquela coisa de amar quando era mais nova. Porém, Virgens Suicidas continua sendo um dos meus filmes preferidos da vida. Continua 5 estrelas pra mim. E eu tô muito ansiosa pra falar do novo dela, O Estranho que Nós Amávamos, que é um remake, né? Eu tô muito ansiosa pra falar dele. As Virgens Suicidas, eu tô contigo, Missy. Desde eu assisti a primeira vez 2001, assim, eu tinha tipo 14 anos e é o filme ideal. Eu não sei como é que eu não fiz como elas, assim, porque eu era bem bad vibe, aviso gatilho. E o filme bateu, assim, bem pesado e hoje ele só cresce. Eu já revi esse filme 3 vezes, acho que passa alguns anos eu revejo, passa alguns anos eu revejo. E ele só cresce e é muito maravilhoso, a gente vai falar mais depois. Encontros e Desencontros eu não tenho a fascinação que todo mundo tem, mas é um ótimo filme, gosto bastante. Eu gosto até do Very Merry Christmas, que eu sei que a Isabel detesta, mas eu achei ele bem divertido. E, enfim... Maria Antonieta também é um filme que, assim, que numa época que eu não pensava tanto em termos assim, de diretores, né? A gente costuma, no geral, pensar mais em atores quando é mais novo. Assim. Eu já estava ansiosa pelo novo filme da Coppola, né? Do Maria Antonieta, e não me decepcionou. Sempre aquele figurino maravilhoso e a Kristen Dunst maravilhosa. O Bling Ring eu não gosto tanto, e O Estranho que Nós Amamos também acho que vai render uma discussão muito interessante. E Um Lugar Qualquer eu acho que não tem muito o que dizer sobre ele. A princípio é isso. Olha, eu gosto muito da diretora também. Assim como vocês, vendo toda a filmografia dela, revendo vários deles, mais de uma vez esse ano, inclusive. As Virgens Suicidas, pra mim, continua sendo meu filme preferido da diretora. Curioso que é o primeiro longa-metragem dela, mas realmente pra mim é o filme mais emblemático dela. Acho que a gente percebe uma regularidade na obra da Sofia Coppola, em termos de temática, né? Porque a gente percebe que ela tem uma obsessão de trabalhar com realmente mulheres, geralmente mulheres jovens, mulheres deslocadas desse mundo, como a Isa bem pontuou no começo. Então, assim, por mais que tenham filmes com formatos diferentes, outras pegadas, a gente percebe que ela persegue, de fato, um mesmo mote, né? E é interessante a gente perceber que esse curtinha dela, o Liquid Star, que tá disponível no YouTube, tá, gente? Até com legenda em espanhol, é bem bacaninha, e já tem assim, a gente já percebe que tem uns resquícios, uns indícios já, umas dicas do que vai ser o trabalho dela em As Virgens Suicidas, né? É um prenúncio, e é interessante porque o curtinha, ele é baseado numa obra literária, né? Assim, não baseado, mas ele se inspira numa obra chamada Flowers in the Attic, que depois virou filme também, que é um filme bem interessante, tá? Chamado, aqui no Brasil levou o título Jardim dos Esquecidos. Ele não chegou a sair no cinema, né? Mas acho que entrou direto no home video. Ele é de 2014 e também foi dirigido por uma diretora chamada Deborah Shaw.
né, que também é uma coisa interessante de pessoas que estão presas num universo e que a sociedade de alguma forma esmaga essas pessoas, ou seja, ela retoma o conceito do livro, que depois vai virar um filme, nesse curtinha dela também para falar sobre adolescência, né, e como o desencaixe das meninas nesse universo perverso que é a adolescência. Muito, muito interessante isso. Só ressaltando também aqui nessas considerações preliminares, o que a Isa falou do prêmio de direção que ela ganhou em Cannes, né? Porque ela é só a segunda mulher a ganhar o prêmio de direção em Cannes, um festival que existe há 70 anos. Sendo que a primeira ganhou em 61, que foi a russa Yulia Sontseva, não sei como é que se fala muito bem esse nome, mas enfim, por a Epopeia dos Anos de Fogo, que é um filme, inclusive, dificílimo da gente ter acesso aqui no Brasil, que quando esse nome surgiu, né, agora em Cannes, a gente chegou a procurar e foi dificílimo encontrar esse filme para conseguir ver. Então a gente percebe que ainda tem uma dificuldade dos nomes de mulheres na direção se firmarem como algo relevante na história do cinema mundial, digamos assim. E depois a gente conversa mais sobre os filmes aí, considerações preliminares da obra dela, acho que mais ou menos isso. Ah, só puxando o gancho do que a Esther falou, eu não tinha visto ainda o A Very Murray Christmas, que é um filme que a gente não vai debater especificamente ele aqui, mas enfim, eu queria me matar vendo o filme. Sabe, assim, é um filme pavoroso em todos os sentidos. Gente, ele é mó guilty pleasure, que isso? Não dá, cara, eu juro, eu fiquei assim, meu Deus, que tortura. O filme tem 56 minutos, durou pra mim 2 horas e meia, porque eu não conseguia terminar de ver aquele suplício, então eu quero fingir que esse filme não existe. Mas vamos falar do resto, do que importa. Eu gosto do cinema da Coppola, mas eu confesso que eu não sou uma fã incondicional. Tem muitos filmes dela com problemas e com problemas que eu realmente me incomodo. Eu acho que vocês já comentaram o mais problemático dela, que é a Very Murray Christmas. Ele é um filme que nem parece que é da filmografia dela. Parece que é um filme que foi feito por encomenda e que chamaram ela lá. Estava disponível para dirigir e chamaram ela lá, porque eu acho que parece um especial do David Letterman muito ruim. Eu, particularmente, eu acho um horror, sério. E achei estranho, porque ela trabalha no registro de comédia, que é uma coisa que até tem. Nos filmes dela tem um pouco de humor, dentro dessa melancolia, dessa tristeza, tem isso, mas Very Murray Christmas é a comédia o tempo todo, e é um musical, e ela não sabe trabalhar nesse registro de comédia. Me desculpa, Coppola, mas realmente não deu. Esse filme não consigo engolir. E eu acho que tem outros filmes que acredito que vocês gostam, mas eu vejo muitos problemas. Maria Antonieta eu vejo um filme muito problemático. Um Lugar Qualquer também eu acho que é um filme bem problemático. Baseadas Suicidas é um filme, talvez seja o filme mais emblemático da carreira dela, que é mais consistente do ponto de vista da linguagem cinematográfica. Eu particularmente gosto até mais do Encontros e Desencontros do que As Virgens Suicidas, embora entenda que As Virgens Suicidas seja um filme mais redondo do ponto de vista da linguagem. Talvez por uma questão geracional, de ter uma personagem que está ali na faixa dos 30 anos, eu me identifico muito mais com as questões que estão ali postas no Encontros e Desencontros. Mas eu gosto dos dois. E vejo problemas em outros filmes. Gosto muito do Bling Ring, que é muito criticado, mas eu consigo perceber que ela consegue dar conta de um certo comportamento de uma juventude envolvida com consumismo, com frívolo, e acho que ela consegue fazer isso muito bem, com um filme muito bem dirigido. Também gosto do último filme dela. Ela é uma diretora que ela tem um potencial incrível, ela não é nem formada em cinema, mas tem toda uma família que trabalha com cinema, né? O pai dela é o Francis Ford Coppola, né? A mãe dela também é cineasta, mas ela não é formada em cinema, ela se formou em Belas Artes, se formou em fotografia, e eu acho que essa questão visual é muito forte nos filmes dela. E gosto muito de tentar perceber essa linha temática nos filmes dela, em boa parte dos filmes dela, não todos. Trabalhar essa tristeza profunda desses personagens nessa condição de estar num lugar em que eles não conseguem pertencer. Isso é muito interessante e muito instigante, porque eu acho que ela dá densidade para as personagens, mas ao mesmo tempo ela deixa esses personagens muito na dubiedade. E isso eu acho legal, eu acho que ela consegue dar profundidade a partir desse aspecto dúbio. Pois é, a Camila mencionou essa questão da família dela, eu até não tinha entrado em
nesse detalhe na biografia, né? Porque a gente sempre tenta trazer, assim, a biografia da diretora, mas sem dar destaque para esses elementos. Por exemplo, muitas diretoras sofrem uma certa invisibilização porque os maridos também são cineastas. Então a gente foca sempre em destacar a carreira delas descolada da carreira dos homens, especialmente, né, que estão em torno delas, né? Mas é difícil realmente não citar o nome do Francis Ford Coppola, né? E quando ela ganhou o Oscar foi pelo roteiro do Encontros e Desencontros, os Coppola se tornaram a segunda família de Hollywood a ter 3 gerações oscarizadas, depois dos Huston, né? Então a gente percebe o peso que isso tem na formação enquanto artista mesmo, né? E eu assisti As Virgens Suicidas na época em que foi lançado, e provavelmente foi o primeiro filme que eu assisti sabendo que era uma mulher dirigindo. E isso teve um impacto, assim, pra mim, porque até então, é óbvio que eu já tinha assistido outros filmes dirigidos por mulheres, até os da Sessão da Tarde, Quero Ser Grande, Os Batutinhas e tudo mais, né? Mas eu não sabia da autoralidade envolvida, né, na criação daqueles filmes. E As Virgens Suicidas eu sabia que era uma mulher. E ainda tem a questão da idade das protagonistas. Eu acho que muitas de nós, ou todas nós, pegamos idades muito próximas das protagonistas na época que o filme foi lançado, né? Então, existia uma identificação com o que elas estavam vivendo naquele momento. E eu nunca mais tinha revisto Virgens Suicidas, e eu fiquei com um certo receio de rever. Mas é isso que a Camila falou. As Virgens Suicidas é um filme muito consistente em termos técnicos mesmo, e ele se manteve, assim. Agora, rever os outros filmes foi uma experiência, assim, de altos e baixos. O Encontros e Desencontros, realmente, por ter uma idade hoje em dia mais próxima da protagonista, né? O filme ressoa mais, mas por outro lado existe uma certa questão de um retrato dos japoneses especificamente que me incomodou bastante, como criaturas bizarras e distantes, que é claro que é para passar o estranhamento que a própria personagem tá tendo, assim, naquele local, mas não sei, de certa forma esse retrato, eu não sei se hoje em dia seria bem aceito se esse filme fosse lançado hoje do jeito como ele foi ovacionado na época em que foi lançado, né? E Maria Antonieta, eu devo dizer que na época eu desgostei muito e cresceu pra mim ao assistir, porque eu era uma adolescente muito chata com questões que envolviam direção de arte, e todos os anacronismos que são tão bonitos e tão poéticos e tão brincar com a estética do filme, eu achava inadequado, eu achava que tinha que ser um retrato fiel à época que estava sendo retratada, sabe? Então, sim, eu era uma adolescente chata. Nossa, eu adoro aquele All-Star azul que aparece no guarda-roupa dela. Eu posso comentar sobre isso, porque é uma coisa que me incomoda. Eu acho que ele é anacrônico, sim, mas a questão que eu vejo não me incomoda em nada. Esses elementos pop que ela usa no filme. O All-Star, o ornamento, as cores, isso não me incomoda. Do ponto de vista estético, não me incomoda. Uhum. A questão é que eu acho que ela fica no meio do caminho. Eu acho que ela trabalha com essa roupagem, com essa estética, que é muito da juventude, da musical, que é muito do contemporâneo, né, anos 80, que é muito forte, mas ao mesmo tempo ela não consegue se desapegar dos dados históricos. E isso me incomoda profundamente, porque eu acho que ela não se liberta totalmente. Eu acho que ela poderia não ser tão fiel a esses dados históricos e se libertar mesmo nessa estética que ela quis se aproximar da personagem a partir disso, né? A partir de uma menina que é muito jovem, que é adolescente, que está num lugar completamente deslocado, assim, do que ela gostaria de estar. E aí eu acho que o filme poderia ganhar muito mais força. Quando o filme se ancora nos dados históricos, eu acho que ele perde muita força. Perde muita força. Que era uma coisa que eu tinha me incomodado muito quando eu vi a primeira vez, e revendo agora, pra mim isso fica cada vez mais claro. Que ele é um filme que ela tenta trazer algo muito moderno, muito contemporâneo, muito do nosso tempo, uma leitura muito do nosso tempo dessa personagem do passado, mas ao mesmo tempo ela não se liberta desse passado. E aí eu acho que é anacrônico nesse sentido. É um bom ponto.
E assim, em algum lugar, o Somewhere, né? Na época que ele foi lançado, eu tinha gostado bastante. Na revisão, ele caiu um pouco, assim, pra minha experiência, mas não sei, dessa vez eu tinha achado muito interessante os aspectos biográficos. Aí eu acho interessante a gente frisar o quanto o Coppola deve ser uma pessoa terrível para se ter na família, né? Porque a Sofia fez esse filme, que é basicamente uma menina que tem um pai que trabalha na indústria do cinema, só que como ator, e que é um pai distante, ausente, esse relacionamento dos dois, né? E a Eleanor Coppola, agora recentemente, fez o Paris Pode Esperar, né? Que é justamente sobre também uma mulher de meia idade que é casada com um cara que trabalha na indústria do cinema, só que como produtor e que nunca está presente. Então a gente fica imaginando essas relações familiares, né? Mas é isso, assim. E A Very Merry Christmas é um filme que eu realmente... Gente, não precisava, né? E eu adoro musicais. Um Lugar Qualquer, ele é um filme que aprofunda algumas questões do Lost in Translation, né, do Encontros e Desencontros, porque, enfim, é um personagem que também é um ator que ganha muito dinheiro, que está se sentindo ali deslocado diante daquela situação toda, mas, ao mesmo tempo, ele é um filme que cria metáforas visuais que são muito pobres, a meu ver. Por exemplo, a gente sabe que é um personagem que está deslocado, que ele fica vagando, meio que perdido, na deriva, naquela situação toda de estar entre hotéis e estar dando coletivas de imprensa, e ele fica na deriva disso. Então, a primeira sequência é ele num carro rodando em círculos. Esse carro está circulando. Para mim, ali é uma metáfora muito boba, muito óbvia, apresentando esse personagem visualmente da maneira mais pobre possível. E aí, no final, ele se liberta disso, né? Ele abandona o carro, sai pelo deserto sem rumo e abandona as coisas dele e novamente. E aí eu acho que o filme todo é isso. O filme também ele tem poucos diálogos, né? O primeiro diálogo dele começa com 15 minutos de filme. E aí ele vai criando, ele tenta criar essas atmosferas de isolamento, de estar perdido, de estar na deriva, mas eu acho que às vezes ele é muito óbvio na forma como constrói isso visualmente. Coisa que não é no Maria Antonieta. Eu acho o Maria Antonieta menos óbvio. É engraçado isso que você falou, Isabel, de lembrar que a Gigi Suicidas, quando você assistiu ser um filme de uma diretora, que é uma sensação que eu tenho, assim, também, que a Sofia foi a primeira diretora que eu soube que era uma diretora, que era uma mulher por trás do filme, e que isso fez muita diferença pra mim. De todos os filmes dela eu gosto, de todos eles, uns mais, uns menos, mas era a primeira diretora que eu fui realmente fã, assim, que eu fui atrás, que eu assistia todos os filmes. Eu assisti As Virgens Suicidas também na época, quando acho que eu tinha uns 13 anos por aí, e ele fez um impacto grande em mim também, mas o Lost in Translation não se compara. Eu vi esse filme muitas vezes na minha vida e ainda é hoje o meu favorito dela. E eu revi As Virgens Suicidas, eu sei que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas eu acho que, diferente de vocês, eu acho que ele decaiu um pouco pra mim, assim, eu não gosto, não tenho aquela, assim, memória de gostar tanto agora, não sei, acho que ele decaiu um pouco, não sei se porque eu vi logo depois do The Beguiled, e eu acho que ela como que é o nome? Estranho que Nós Amamos, né, e eu acho que o tempo fez muito bem pra ela enquanto diretora. Eu acho que ela evoluiu bastante, assim. E, enfim, o Somewhere eu acho que tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto também. E o Maria Antonieta eu gosto bastante. Esse eu não cheguei a rever. Mas é que eu queria falar que eu ser muito fã dela, que ela foi uma das razões de que eu resolvi estudar cinema, né? E eu acho legal isso, principalmente o que vocês fazem aqui no podcast, o quanto isso é importante, né? O quanto a gente vê, pra eu pensar, assim, sei lá, os filmes que eu assistia na época eram só diretores, era só homens, era só histórias sobre homens, e mesmo assim eu gostava, tal, mas o quanto fez a diferença eu ver uma diretora falando sobre mulheres, sobre histórias de mulheres, e quanto isso fez eu perseguir essa carreira, eu querer fazer algo parecido com o que ela faz, sabe? O quanto é importante essa
alguém para você se espelhar, né? Alguém que faz algo que você quer fazer, alguma coisa assim. E retomando um pouco esse assunto que a Isa levantou da família dela, eu acho também que ao mesmo tempo que, né, ela tem, obviamente, vantagens por ser de uma família de cineastas aclamados já, então a abertura dela, a entrada dela no cinema é facilitada por isso, obviamente, mas existe também um peso muito grande por ela ser a filha do Coppola, né, daquele cineasta famoso. Por exemplo, a gente pegar agora e ver algumas críticas sobre O Estranho que Nós Amamos, desse ano, e algumas pessoas colocam claramente com essas palavras que ela é uma menina mimada. E fico me perguntando se uma pessoa de quase 50 anos pode ser uma menina. Mimada, ok, mas menina... Então, assim, as pessoas ainda têm aquele imaginário de que ela é uma menininha, filha do Coppola, uma criança, sei lá, entendeu? Como se ela não tivesse nunca tido uma autonomia dentro do cinema, e a gente percebe que, pô, a obra dela é completamente diferente da obra do pai, então realmente a gente vê que ela tem uma autoralidade ali formada, né, um pensamento de cineasta bem firme, né, nas escolhas dela, inclusive. E assim como a Isa, eu também revi agora Encontros e Desencontros, e me incomodou também bastante essa questão de como ela retrata os japoneses no filme, o Japão de uma forma geral, né, de forma extremamente caricata e jocosa e negativa, né? Também acho que isso, se fosse um filme feito hoje em dia, não seria legal fazer dessa forma, né? Muito pelo contrário. E então, nesse sentido, acho que o filme acabou ficando um pouco datado, né? Porque ele foi feito numa época que essas questões não estavam tão efervescentes assim em termos de debate político e tudo mais. Também me incomoda um pouco ela ter construído essa relação. Eu gosto muito do filme, tá, gente? Mas me incomoda um pouco a relação dela ter construído com um homem tão mais velho, sabe? Porque é uma das coisas que a gente, inclusive, conversa bastante sobre estereótipos de personagens do cinema hollywoodiano ou do cinema de modo geral, de reforçar esses estereótipos de meninas atraídas por homens mais velhos, muito mais velhos. Então, acho que, de certa forma, ela acaba engrossando esse tipo de estereótipo que eu acho que é negativo. Mas um outro filme dela, que é o Bling Ring, que foi muito criticado, né, eu acho que ela está refletindo exatamente uma sociedade com a qual ela cresceu, né, eu acho que é muito legal a crítica que ela faz no filme, o modo como ela constrói aqueles personagens, né, que por mais que seja baseado em fatos verídicos, é uma ficção, então ela coloca isso de uma forma bastante interessante, porque o ambiente da moda já é o ambiente dela naturalmente, né, e isso fica muito claro nos filmes dela com a estética apuradíssima, não só em direção de arte, quanto em termos de trilha sonora, né? A gente percebe isso em todos os filmes, inclusive no Estranho que Nós Amamos, né? Que a gente percebe que ela tem uma obsessão realmente com o visual do filme, com a estética do filme, né? Tem um cuidado muito apurado nesse sentido. E não sei, as coisas, por exemplo, que incomodam a Camila e Maria Antonieta, para mim já não incomodam. Achei um filme super interessante, do ponto de vista de que ela dá uma desconstruída naquelas coisas dos mitos, né? Ainda mais dos mitos rainhas e reis, e como essa coisa se constrói. Eu acho que essa brincadeira que ela faz com o pop do filme não me incomoda nem um pouco, nem o lance dela ficar um pouco anacrônica no sentido de, né, ficar presa ainda aos arcabouços históricos mais rígidos, né? Então acho que pra mim pelo menos funciona bastante o filme nesse sentido. Acho que é mais ou menos isso. Sobre isso que você comentou, Samantha, do peso do sobrenome, né? Basta ver que o Nicolas Cage abriu mão de utilizar o sobrenome Coppola, né? Então, às vezes as pessoas podem entender como um empurrão na carreira, mas às vezes realmente, né, é um peso que atrapalha, né? Não, exatamente. Eu quero falar um pouquinho sobre o Coppola, assim, porque eu gosto muito de vários filmes dele, de verdade. Assim, eu acho um puta cineasta. Só que eu não sei quem falou que eu li atualmente que uma coisa legal de se fazer no cinema é errar, é experimentar e errar. E o Coppola errou muito, assim, ele tem muitos altos, mas ele tem uns baixos fudidos, assim, tipo, ele tem uns filmes muito ruins. Então é interessante a Coppola também, assim, eu acho o Bling Ring um baixo, eu acho ele bem pobre, assim, tipo, ele é bem dirigido, mas ele acabou ficando meio assim, tipo, eu acho que podia ter sido foda e não conseguiu, sabe? Mas o Coppola, ele tem, tipo, filmes terríveis, assim, então não tem por que ficar idolatrar o pai, colocar no pedestal e essa sombra, né? Tem influência, ok, mas assim, não tem por que ter esse endeusamento com ele, eu creio. É um grande diretor, um puta diretor, ok, mas erra também, e ela também vai errar. Então é isso, assim, só pra maneirar
né, lembrar que a gente tem que maneirar nesses grandes diretores, assim. Nem deusar tanto. Só complementando, que eu acho que é bom a gente lembrar também que a Coppola, ela despontou dentro de Hollywood sendo atriz dos filmes do pai dela. Na trilogia toda. Sim. Ela participa como bebê, como criança e como adolescente no último filme. E isso realmente recebeu muitas críticas. E aí tem todo esse peso mesmo do pai dela e tudo. O pai dela produziu muitos filmes dela, e nas Virgens Suicidas tem uma história até que ela gosta de contar, que ele estava no set e observou ela dirigindo e ela falava baixo ação, e ele pedia para ela falar num tom mais alto, né, para ter uma postura mais firme, digamos assim, na direção. E aí ela super esnobou e disse: ok, pai, você pode ir embora agora. Então tem essa diferença, essa distinção, porque eu acho que o cinema do Coppola, ele é muito sério demais, fazer um filme classicão. E o cinema da Sofia já é um cinema que explora muito mais outro tipo de atmosfera, que não necessariamente seja esse regime do cinema clássico, que é muito sério, né, que tem que contar uma narrativa com início, meio e fim, muito autocentrada. E eu acho que o cinema da Sofia Coppola, ele trabalha num distanciamento narrativo e numa dubiedade dos personagens que é muito mais interessante, que talvez não seja correspondendo a esse tom mais alto de você gritar ação, seja um tom menor mesmo. Eu sempre gosto de lembrar essa história do pai dela no set das Virgens Suicidas, porque é muito diferente o regime. Vocês começaram a falar dos outros filmes, eu falei muito rapidamente no começo, acabei não citando umas coisas bem rápidas. Sobre essa questão dos filmes terem decaído um pouco nessa revisão pra mim, eu acho que foi uma questão do meu olhar hoje em dia, porque como a Samantha falou, também a Isabel, de como os japoneses são retratados no filme, aquilo me deixou muito incomodada. E da primeira vez que eu vi, lá nos começo dos anos 2000, esse debate não era tão forte, assim, na minha vida, né? E Encontros e Desencontros, pra mim, continua sendo um filme belíssimo, mas me cansou muito aquele White People Problems, aquela falta de representatividade no filme, em todos os filmes dela, né? Não tem personagens negros, não tem personagens gordos e minorias, etc. E isso é um debate que me incomoda, assim, tô falando por mim e Michelle, então os filmes caíram um pouco pra mim por essas temáticas. Eu devo dizer que, assim, eu continuo achando os filmes dela esteticamente impecáveis. Eu acho que ela é uma ótima diretora, mas eu entendo isso que a Mi tá falando, porque eu acho que também é uma questão de onde ela tá localizada, sabe? Onde ela cresceu, qual é o tipo de experiência de vida dela e que tipo de foco que ela tem, porque esse negócio de white people problem, assim, todas as histórias são pobre menina branca geralmente rica, né, assim, mas, assim, é difícil também. A Lena Dunham também foi acusada disso em alguns momentos sobre o whitewashing que ela as primeiras temporadas de Girls, a série que ela escreve e dirige, né, só tem gente branca e, gente, é Nova York, né, e isso tem muito a ver com o lugar da onde essas mulheres estão escrevendo e da onde elas estão tirando as experiências delas, né? E a Samantha mencionou também essa questão sobre Maria Antonieta, questões sobre realeza e desconstrução de realeza. Eu fiquei pensando agora que me lembrou, em alguns momentos, Carlota Joaquina. Porque aquela coisa assim de uma corte que tem uma certa tradição, alguns hábitos e costumes, e a pessoa que vem de fora, que tem outros hábitos e costumes de outra corte, e que tem esse estranhamento para aquilo que é esperado dela lá, que não é o mesmo que era esperado dela no seu castelo de origem. É um problema altamente de gente literalmente nobre, rica e tal, né, mas que é, assim, uma questão de expectativas e de cobranças, né, e de isolamento e todas essas questões que ela tá trabalhando. Só 30 segundos aqui, sem tentar fugir muito do tema, uma breve defesa a Girls, que eu tô assistindo. Na segunda temporada, a Hannah tem um namorado negro, mas só um parênteses, assim, só porque vocês não assistiram e tudo. Mas eu sei que são minorias e raramente são representadas ali realmente.
mas só eu lembrei de falar isso. E 2 exemplos de filmes muito ruins do Francis Ford Coppola. Um dos segmentos de contos de Nova York, inclusive a Coppola atua, ela é criança, e Nossa, uma das é muito piores ruim coisas esse filme. que eu já vi no cinema. Não dá pra descrever, gente. Assim, não tem condições esse filme. E ele é tentando ser divertido, tentando ser jovem, né? E Virgínia, de 2011, que inclusive tem a Ellie Fanning. É um pesadelo, assim, é pavoroso. Pronto, podemos continuar. Só fazer um comentário. Esse filme do Coppola de terror é uma das coisas mais medonhas que eu já vi na minha vida. E eu queria dizer que eu odeio Girls com todas as minhas forças também. E odeio Lena Dunham. Eu gostava dela, mas agora não dá mais, gente. Desculpa. Ainda tô assistindo, mas assim, só lembrei desse garoto, assim. Só... Agora nós vamos falar sobre As Virgens Suicidas, que é o filme, o primeiro longa que foi lançado da Sofia Coppola, que foi em 2000. E nesse filme as protagonistas são as irmãs Lisbon, a Cecília, Lux, Bonnie, Mary e Therese, que têm entre 13 e 17 anos, moram no subúrbio e são filhas de um professor escolar e uma dona de casa, repressores e religiosos. Quando a Cecília tenta se matar, os pais deixam as meninas terem vida social e contato com meninos, da idade delas. O filme é adaptado do livro de mesmo nome de Jeffrey Eugenides e foi indicado ao Câmara de Ouro em Cannes. Primeiro, gente, a trilha sonora desse filme é maravilhosa. Ela é impagável, assim, e algumas cenas com Vinícius, né, que a Lux, Amor Eterno por Lux, personagem da Kristen Dunst, é obrigada a jogar fora os vinis, aí ela vai citando, não, Aerosmith, não, Kiss, não. E assim, músicas dos anos 70, né? É tudo muito lindo nesse filme, muito perfeito. Mas nessa versão, o que eu mais reparei, assim, que eu não tinha notado antes, é o personagem do James Woods, assim, a atuação do pai delas é muito sensacional, ele tá muito perfeito nesse filme. E como que ele é submisso à mãe, né? Como que a figura da mãe... controla tudo, assim, tudo que ele pode autorizar, tem que passar, sabe? E eu tenho a sensação que ela tem um ciúme das filhas, assim, sabe? Muito pesado, assim, da juventude, da beleza, e fica podando as meninas. E isso é muito sufocante. Eu vi esse filme logo que saiu. Eu tinha 13 anos, a idade da Cecília, e eu tinha uma amiga de escola cuja mãe trabalhava numa locadora e todo fim de semana eu dormia na casa dela porque a mãe dela trazia, 10 filmes por fim de semana, né? E nessas... era maravilhoso. E nessas levas eu assisti o Virgens Suicidas e eu não tinha essa noção de diretor. Eu tinha aquela coisa de ator, né? E eu fiquei completamente apaixonada pela Kristen Dunst nesse filme. E lembrei dela, que ela já tinha feito a Cláudia, né? No Entrevista com o Vampiro, que foi baseado no livro da Anne Rice. Sim. Maravilhosa. Enfim. Linda! Eu vi esse filme em 2000, depois eu vi em 2008 de novo, quando eu li o livro, e depois eu vi em 2016. Então eu vou tentar manter essa coisa de ver de 8 em 8 anos, né? E eu queria recomendar, pra quem não leu o livro, é maravilhoso. O olhar do Jeffrey é incrível, tanto nesse quanto no Middlesex, que foi outro livro dele que eu li. E na revisão, esse filme se tornou o meu preferido da Sofia Coppola. O jeito que ela filma, a sensibilidade e aquela coisa da união daquelas irmãs na dor, né? Uma ajudando a outra naquele momento complicado. E sobre o James Woods, sim, a atuação dele tá incrível. E um dia antes de ver esse... não, na verdade foi no mesmo dia. Eu tinha revisto Vampiros de John Carpenter, que ele tá todo aquela cara de canastrão, né? Caçador de vampiros, mulherengo, aquele filme super problemático. E aí depois vê ele num papel tão delicado, né? Então, eu gostei muito e continua sendo meu preferido da Sofia Coppola, gente. Foi tipo a mim também, eu assisti na época, primeiro. Eu tinha uns 13 anos, acho, 14, talvez. E eu gostei muito, mas eu não tinha percepção que eu tenho hoje, né, obviamente, né, muitos anos depois, gente, tô ficando velha. Enfim. E eu revi ele ontem, e eu tinha acabado de sair da minha segunda sessão de Estranho que Nós Amamos.
E eu achei interessante o contraste, assim, o primeiro filme da Sofia em relação ao último dela. Que eu acho que ela evoluiu muito como diretora. Tem algumas coisas que me incomodam nas de Suicidas de direção mesmo, de aquela estética um pouco de videoclipe. Me incomodou um pouco hoje. Eu tinha esquecido que ela fazia algumas coisas disso no começo, que eu acho que em Lost in Translation ela já meio que não faz, eu não lembro pelo menos. E a trilha, como a Stefania falou, do Air, maravilhosa, gente. Aquela música High School Lover é maravilhosa demais. Sim. Fazer um apelo pra Sofia, que depois que ela casou com o vocalista do Phoenix, né, o Thomas Mars, até os barulhinhos lá de estreia que nós amamos ele faz. Mas o Phoenix, né? Sofia, volta a trabalhar com o Air, por favor. Maravilhosa aquela trilha. E eu fui ler o livro um bom tempo depois que eu vi o filme também. E daí tem uma coisa que eu não lembrava agora nessa revendo, porque eu achei o final. Eu achei que acabou depois do que precisava, sabe? Eu achei que. Por que mostra eles naquela festa? Eu fiquei me perguntando assim, mas gente, não tem necessidade disso. Eu não lembro exatamente se tem isso no livro também. Mas essa foi uma das coisas que me incomodaram. Eu gosto muito do filme ainda, mas não sei, acho que na minha memória eu gostava mais. Eu assisti As Virgens Suicidas muito tarde. Eu lembro que quando o filme foi muito comentado na época, eu tive um certo receio de assistir, porque pra mim é muito cara essa ideia da glamorização do suicídio. Eu sempre fico com medo de glamorizar o suicídio. E como é que um diretor ele pode tratar essa questão. Por exemplo, esse tema foi muito discutido esse ano com a série 13 Reasons Why. Eu não vi, mas dizem que ele glamoriza o suicídio. Eu já perdi completamente o interesse. Mas o filme da Coppola ele não faz isso e eu fico muito feliz. Ele não chega a fazer isso, que é uma questão que me incomoda muito mesmo. Assim, a forma como os diretores tratam esse tema de uma forma muito leviana. Ela consegue tratar disso de uma forma muito delicada e isso me agrada. Eu gosto muito do visual do filme. Eu sou uma pessoa muito solar. Eu vejo essa iluminação do sol como uma alegria. E nesse filme, ela explora esse amarelado do sol com uma tristeza. Eu nunca vi assim, um filme tão solar, mas ao mesmo tempo tão triste, com essa luminosidade. Ela consegue, logo na introdução, né, quando a gente vê aquelas árvores que estão morrendo, que vão ser destruídas. O personagem ele fala dessa crueldade da luz do sol e como ela consegue traduzir isso visualmente. E nas internas tem muito azul, isso dá um contraste interessante, mas ao mesmo tempo ela dá uma atmosfera para um todo. Fica muito claro, sensivelmente, como é que é essa tristeza profunda pela qual passam essas personagens. Fiquei muito surpresa mesmo quando eu vi. A cena que eu mais gosto é a cena da leitura do diário da Cecília pelos garotos. Aquela leitura e a narração que aquele personagem faz daquelas meninas, do que é ser uma adolescente pelo ponto de vista da mulher, eu acho bem legal, assim, como isso fica colocado nessa cena em especial. Aquela cena do burburinho da vizinhança que fica falando das meninas, do tratamento que os pais dão para as meninas, que é uma coisa que já está lá no Liquid Star também. É uma personagem que está cercada de burburinhos de outras pessoas falando dela. Essa coisa muito forte dessa personagem que está nesse lugar e que as pessoas ficam falando dela. Ela explora muito bem nesse filme. Tem um certo probleminha de continuidade, eu não sei se vocês perceberam isso, mas tem aquela cena em que a Esther mesmo falou, né? A mãe da Lux pede pra ela destruir todos os vinis, queimar uma parte deles e joga no lixo. E aí logo depois, um pouco depois, você tem aquela sequência que eles ficam no telefone, né, escutando vinil. E eu fico pensando, de onde é que saiu esse vinil? Eu fico me perguntando, se foi tudo destruído, opa, de onde é que vem esses vinis? Me incomodou um pouquinho assim, na estrutura da narrativa. Mas de resto, eu gosto. Eu pensei isso também. Eu reparei. Mas eu acho, assim, na minha teoria, é que
não foram todos, assim, tipo, ela selecionou só os satânicos, entre aspas, sabe? Tipo, mas tem muito rock ali também, os né? perigosos pras meninas. Mas tem muito rock ali também. Mas é uma coisa mais instrumental, docinha, não sei, às vezes a mãe dela não sabia, ela pegou os que a capa era meio capetão, assim, não sei, é teoria. Mas realmente eu só reparei isso também na segunda, tipo, tem vinil aí. Então, inclusive essa cena eu lembrei que eu fazia isso na minha época, assim, eu sou velha, né, gente? Colocava vinil pro povo ouvir no telefone, gravava fitinhas e tal. Então, vou discordar um pouco da Camila, assim como ela também, a princípio, deixa eu começar de outra forma. Eu também vi esse filme bem tardiamente, né? Eu vi pela primeira vez ano passado. Eu não tinha visto o filme antes, então, assim, muito distante do que pra mim seria adolescência, mas eu gosto muito do filme. De ano passado pra cá eu vi 3 vezes, então, né, vocês percebem que eu realmente tenho um apreço pelo filme muito grande, mas com relação à romantização do suicídio, por exemplo, a série 13 Reasons Why, eu vi, não tem nenhuma romantização sob o meu ponto de vista, então, assim, eu acho que ela é bem feliz nesse sentido. Eu não vi a série. Eu sei, você falou que dizem que então eu tô te comentando que não. É porque eu realmente tenho um medo profundo de diretores que usam esse tema de uma forma leviana. Mas enfim, então beleza. Com certeza. Agora você me explicou. Tô te dando um outro ponto de vista, porque eu acho que realmente a série é bem interessante nesse sentido, assim como o filme da Coppola, né? E o que eu mais gosto desse filme, na verdade, é uma coisa que, na verdade, vem perpassando os filmes dela como um todo, são os silêncios. Porque a gente vê uma situação com essas meninas que, na verdade, quem conta a história pra gente são os garotos. Então, também acho legal esse jogo que ela consegue fazer com esse roteiro, com que a gente saiba a vida das meninas pelo olhar dos meninos, o que também é interessante, porque, como a Camila mencionou anteriormente, é sempre uma coisa de fofoca, de certa forma, a gente não sabe de fato as reais motivações de cada uma das meninas, embora elas sejam individualizadas no filme, né? A gente percebe que cada uma tem realmente uma personalidade, ela coloca isso, são 5 meninas, então são muitas personagens para se explorar num filme que nem é tão longo, né? Um filme de 1h30. Então esses silêncios do filme me agradam demais, sabe? Eu acho que ela constrói essa atmosfera de que a gente fica sempre pensando como vai ser a próxima, o que vai fazer com que elas façam ou não os suicídios, né? Então ela constrói uma atmosfera, de certa forma, até de um pouquinho de suspense desse real, né? Então, nesse sentido, eu acho que o filme ganha bastante, a estética ajuda nisso, e é curioso, porque realmente é um filme todo mais alaranjado, né? Para falar de morte. Então, é curioso como ela usa esses contrastes visuais para dar uma dualidade ao tema também, né? E, ao mesmo tempo que eu revi esse filme agora, ontem, para a gente gravar o podcast, eu fiquei pensando muito nos 5 Graças, que é um filme franco-tunisiano, né, de uma diretora também, que foi indicada ao Oscar, inclusive de filme estrangeiro, da Denis Ganzé, não sei como é que fala o nome dela, mas enfim, que também é um filme com irmãs que ficam enclausuradas por questões religiosas também, né, da família, e que se veem nessa mesma situação de como escapar dessa realidade tão opressora. Tem inclusive uma cena no filme 5 Graças, que é geralmente usada como cartaz do filme, que são as irmãs deitadas no chão juntas, que tem uma cena idêntica em A Virgens Suicidas, né? Então a gente percebe que, de fato, a diretora turca sugou bastante ali da Coppola e se inspirou no filme da Coppola para fazer o seu filme. E aí é bacana a gente ver também essas interseções de mulheres diretoras se vendo e se sugerindo de certa forma, né? O quanto realmente é relevante que a gente assista mais filmes de diretoras nesse sentido para poder fazer esses contrapontos, do que talvez fosse um olhar de um diretor homem para falar daquelas meninas, naquela questão, e aí tem a frase que inclusive a Camila colocou no Facebook esse outro dia, de que a mais novinha, que é a primeira a se suicidar, vira e fala: doutor, você nunca foi uma menina de 13 anos. Que eu acho que é bem isso, né? Como essa puberdade... maravilhoso isso. Como essa puberdade nos atinge de formas tão potencialmente diferentes e ao mesmo tempo opressivas, né? Porque o filme está debatendo o tempo todo isso, mas ele faz de certa forma com uma leveza, né? Porque inclusive tem momentos hilários no filme, engraçados, um filme que fala sobre o suicídio, né? Então, como conferir essa certa leveza ao filme, eu acho que ela é muito feliz ao fazer esse filme nesse sentido, porque ela trata de um tema super amargo, difícil, é até perigoso, como a Camila mencionou, porque, né, pode vir a romantizar o suicídio, que é um problemão, e ela consegue escapar dessas armadilhas de forma bem interessante. E é lindo, assim, justamente por ser dessa perspectiva masculina, a forma como os meninos adoram elas, assim.
Verdade. E parece que é mais do que uma questão sexual, é uma coisa assim de quase que religiosa, assim. O filme tem uns ícones religiosos, né? Elas têm umas santinhas, assim. Eu acho que eles idolatram aquelas meninas, assim, uma mística, porque eles também estão descobrindo a sexualidade, tal, assim como elas não estão podendo fazer. E eles colocam, assim, é muito bonita a forma como eles olham para elas. E algumas cenas, assim, que não estão acontecendo, que são fantasias deles. Tipo aquelas fotos dos catálogos, né? Tirar elas da casa dessa forma é muito bonito. O carro que eles levam elas para viajar e, na verdade, elas não vão. Então, assim, tem esses momentos de escape, assim, quase onírico, né? E... o que mais? A casa é um personagem muito forte, né? Tem uma cena que o tempo passa assim por fora da casa, tipo, vários dia, noite, dia, noite, dia, noite. Folhas caem, as árvores mortas cortadas, igual a irmã escreve no diário. Né? O ambiente todo, o filme começa assim, até me lembrou muito o Veludo Azul do Lynch, como em volta daquela casa, assim, o jardim, alguém regando o jardim. E a minha cena preferida, assim, cara, só essa cena... que é aquela festa no final, que é super irônico, assim, as pessoas com aquelas máscaras de gás e tudo, e é tudo verde, né? E aquela cena é épica. Aquela cena é talvez uma das maiores do cinema, assim, é muito genial aquela festa. E é muito triste, porque tem um deboche, né? Tem um cara que se joga na piscina de costa e fala, eu sou uma adolescente problemática. Então aquilo só deixa o filme mais melancólico, mais pesado, assim. E mais bonito. A cena do baile também é bem bonita, né? O baile do meio, né? É a festa bem icônica. E essa cena do final é justamente essa questão, né? De como nós que somos adultos, às vezes não temos sensibilidade para as dores dos adolescentes, né? E às vezes a gente se esquece até o que a gente já passou e como é difícil crescer e se ajustar, né? Então, vocês estavam falando quando vocês assistiram, a primeira vez que eu vi o filme foi justamente quando foi lançado, eu tinha 15 anos, e embora eu tivesse a idade da Bonnie, eu me identificava muito com a Cecília, porque eu era justamente aquela menina que ficava escrevendo poesia e... Eu também era Cecília. Então, essa questão do suicídio, como é colocada, na época me impactou muito, porque o filme ele não romantiza, mas ele retrata isso de uma maneira que é, de certa forma, bonita, é diáfana, não sei, assim, não é perturbador, sabe? Então... Não acho que seja problemática a abordagem, assim, mas tem que se ter cuidado ao se pensar a idade do público-alvo, assim, porque, de certa forma, a beleza da imagem, ela também seduz, né? E uma coisa que os meninos estavam falando ali era lendo o diário da Cecília, era sobre a questão de que eles não tinham noção do quanto era... ficar aprisionado, ser uma menina, né? Isso também é muito legal, porque o filme ele tem esse ponto de vista dos meninos sobre elas, que são esses seres misteriosos para eles, mas que não é problemática também, porque é enquadrado num olhar feminino da diretora, né? Não é o male gaze, né? Propriamente dito. Então a gente consegue entender esses meninos tentando decifrar esse mundo que para eles é distante. E eu não gosto desse conceito de mundo feminino, porque não existe um mundo feminino, nós não somos uma coisa só, né? Mas assim, no olhar deles, há esse mundo feminino, porque eles também são novos e não têm conhecimento do mundo, né? E aí, isso que a Estê estava falando, da própria santidade das meninas, é uma coisa que é muito ressaltada pelo figurino, né? Porque, como a Camila falou, o filme é muito solar, mas os figurinos das meninas são muito em tons de brancos e azuis. Então, elas são as virgens, né? Elas encarnam esse ideal dessa juventude, dessa pureza e desse distanciamento mesmo quase que sacro, né? Inclusive, o figurino, ele é um pouco anacrônico também, porque o filme se passa em 74, mas há que se dizer que elas usam calça de jeans de boca de sino, mas de cintura baixa, que era exatamente a moda em 99, quando o filme foi filmado, né?
Com blusa de Lastec, que era exatamente a roupa que eu usava pra ir nas festinhas de aniversário dos meus amiguinhos em 99. Mas isso te incomodou isso de alguma forma? Não me incomodou, porque eu acho que ele consegue passar muito bem esse senso de estar no subúrbio americano na década de 70. Mesmo que alguns elementos a gente olhe e perceba, isso é da virada do século, de 99 para 2000, mas ele constrói esse senso de década de 70 naquele lugar, sabe? Acho que... É porque eu não sou mais... a purista que eu era na época que eu assisti o filme da primeira vez, né? Eu acho que esses elementos estão aí pra ser brincados mesmo hoje em dia. Porque isso que é bonito também na criação artística, né? O de não precisar seguir regras ou cartilhas de abrir uma enciclopédia. Esse era o vestido que se usava em 74. E seguir aquilo. E, tipo, realmente usar o figurino pra tentar expressar uma atmosfera e tentar localizar essa atmosfera em um tempo e espaço, mas não com uma precisão de documental, assim, né? Então, até porque elas são garotas... Ok, elas têm acesso a revistas e tudo, mas elas não têm uma vida social normal, né? Pra se vestirem, assim, tipo... igual as outras, né? Elas são diferentes. E eu acho massa também que... Agora que eu tô pensando nisso, a Lux, que é a minha preferida, ela é muito maravilhosa. Ela tem uma certa sexualidade, né? Tipo, eu acredito que ela não morreu virgem, porque se não tem uma cena... Tem amassos, né? Mas ainda assim ela é tratada como virgem. Ela não é inferiorizada por isso, ou tipo, julgada, sabe? Como se fosse errado o que ela fez. Pelo contrário, se a partir do que aconteceu é que aconteceu o crime de prenderem naquela casa, né? Então isso é bacana, não ter um personagem julgado pelo seu comportamento como impura ou algo assim. Que eu ia falar que... Engraçado que vocês falaram de... como é um olhar de fora, né? Porque é os meninos que narram a história. E mesmo assim, cada uma das meninas, elas são bem construídas, né? A gente se identifica com uma, ou com a Lux, ou com a Cecília. Elas não são apenas um olhar idealizado, né? Como a direção da Sofia faz toda a diferença mesmo. Você consegue ver elas como personagens construídos mesmo, e não como só uma visão idealizada dos meninos. E o que eu queria falar, que eu acho que falei no começo, mas eu não expliquei muito bem, a estética de videoclipe que me incomodou um pouco agora, revendo o filme, essa questão que vocês falaram, tem o time-lapse lá do tempo passando, tem o lettering lá que aparece no começo, quando cada uma delas aparece, para, e aparece o nome escrito, sabe? E o que mais? Tem aquela hora que, quando elas vão pro baile, que a Lux tá com a calcinha escrito o nome do personagem de Josh Hartnett lá. Eu adoro aquilo. Agora aparece aquilo. Então, aquilo tudo isso me incomodou. Ela brinca ali com um elemento específico do cinema, né? Que é aquela bolinha que antigamente nos filmes antigos usava pra destacar alguma coisa. Eu achei tão legal. Sim. Eu não sei, eu gostei muito quando aparece aquilo. Eu amo aquilo também, amo. Bom, se é pra mencionar alguma coisa que me incomodou de alguma forma, eu só acho que o que destoa do resto do filme é aquele momento em que a gente tem o depoimento do Trip atualmente, que eu acho que não precisava, assim, de certa forma, aquilo ali não se encaixa tão bem com o restante da narrativa. Eu fiquei pensando nisso também, sabe, Isa? Mas aí o filme, ele começa falando 25 anos antes. Aí dá a entender que vai ter alguma narrativa que é do presente. E eu fico em dúvida se a narrativa do filme ela é do presente ou se ela é daquele tempo mesmo. Mas, enfim, realmente destoa muito quando aparece o personagem lá do Trip já mais velho e dando aquele depoimento. Até porque o registro de dar depoimento é diferente da coisa ficcional. Sim. Parece que quer deixar o que ele fez menos grave, eu acho, que a sensação é essa. Ele fez uma coisa cabulosa e aí não, eu tô me justificando aqui. Essa parte realmente. Mas acho que não a ponto de tirar uma estrela, acho que ele continua 5 estrelas pra mim. Só um deslizezinho ali, vai. Então agora a gente vai falar sobre o filme dela, o lançamento, né, desse ano, que é O Estranho que Nós Amamos.
É um filme que se passa na Guerra Civil Americana, quando um soldado da União ferido é acolhido em uma escola para meninas em uma casa em território confederado. O filme é uma adaptação do livro A Painted Devil, de Thomas Cullinan, que já teve uma versão anterior em 1971. Ele recebeu a indicação à Palma de Ouro em Cannes e ganhou o prêmio de melhor direção, tornando Coppola a segunda diretora da história com esse prêmio, como a Samantha já havia mencionado, né? Então, vamos começar fazendo a pergunta que todo mundo faz, né? Que é, vocês assistiram a versão anterior e o que vocês acharam em comparação com o filme novo? Bom, eu assisti o filme original, eu não conhecia ele, eu corri para assistir quando eu soube do lançamento da Sofia, e eu pirei, eu achei maravilhoso a outra adaptação, né, que é o Clint Eastwood. Eu adorei a ambientação, tem muitas coisas problemáticas no filme, mas como eu conversei com a Isabel até já, são coisas que estão ali para incomodar mesmo, para você já ver que o caráter daquele cara é muito duvidoso, né? E quanto ao filme da Sofia Coppola, eu gostei demais. Eu saí do cinema ontem, assim, maravilhada. Para mim é o segundo melhor dela depois do Virgens Suicidas. Eu gostei muito do jeito que ela filma nesse filme, eu gostei muito das cores, aquela coisa escura dentro da casa. Claro que tem mil problemas, né? Um deles é a parte do ritmo do filme. Eu achei que as coisas desenrolam muito rápido e as coisas acontecem muito rápido. Eu sei que tem a questão do tempo, né? Mas eu acho que na outra adaptação isso se desenrolou de uma forma um pouco mais bacana. E tem a questão também da escrava, que ela não colocou nesse filme. Também já conversei com a Isabel sobre isso, né? E a gente estava até falando que era uma situação em que não tinha muito o que fazer. Se ela deixasse, ia ser um estereótipo. Tirando, teve um apagamento. Enfim, eu queria saber o que vocês acharam dessas coisas também. Mas, no geral, eu gostei muito do filme. Eu acho que, não sei se eu vou ser a única, mas eu não assisti o original. Eu ia assistir antes, mas acabou não dando tempo. Eu fui ver o filme 2 vezes já. Porque eu sou, como a Isabel disse na apresentação, eu sou a fã da Sofia, então vou usar esse chapéu bastante. E eu gostei muito do filme, eu fiquei muito feliz assistindo, pensando como ela ter ganhado Cannes de direção, apesar dessa patifaria dela ser apenas a segunda diretora até o prêmio, que eu acho que é um ápice assim, na carreira dela como diretora. Ela tá realmente em controle de tudo. Eu acho que ela construiu aquele filme de forma maestral. Muitas coisas eu gosto. Fotografia, por exemplo, acho que é o filme dela mais deslumbrante. O filme tem muito presente essa coisa da dualidade masculino-feminino, por assim dizer, falta de palavra melhor. E ela reflete isso na fotografia, por exemplo. Quando a gente vê o personagem do Colin Farrell, tem sempre uma fotografia mais contrastada, enquanto quando está nas mulheres é uma coisa mais soft, é uma fotografia um pouco mais leve, uma luz menos contrastada mesmo. E isso está bem claro na primeira cena, que a personagem da Kristen Stewart vai pro quarto que ele tá lá convalescendo, né? Como tá diferente olhando do um pro outro. E eu gosto também como ela usa o Colin Farrell, o personagem dele, ele é praticamente parte do cenário, né? Ele ficando naquela cama também, existe muito essa objetificação dele por todas as personagens também, mas na construção do filme, como eu pensei muito nisso, que eu fui ver de novo, né, ontem com a Michelle e com a Isabel, como ele é praticamente parte do cenário naquelas cenas que ele tá convalescendo, né? Existe essa ação das mulheres de irem até ele, mas ele tá ali apenas meio que existindo, né? E, enfim, a trilha é diferente do que ela geralmente faz, né? Não tem música pop. Tem uma música cantada, que é a música que as meninas cantam na cena do piano, e as outras são só meio de ambiente, basicamente, assim. Então não tem... O silêncio, eu acho que apesar de ele ser grande, assim, no filme como um todo, ele é um filme de muitos diálogos, né, dela, que
se você for juntar de todos os filmes da Sofia, tem menos diálogo do que O Estranho que Nós Amamos. Bom, quando o filme da Sofia Coppola foi exibido em Cannes, né, e começou toda a polêmica, né, se foi um filme de olhar feminino, se não foi, né, a gente coloca aquela lente do olhar feminino, enfim, a gente compra na farmácia essa lente, bota e começa a ver o filme, mas aí eu fiquei com muita vontade de assistir o filme do Siegel, né, não consegui não ver, vi e fiquei apaixonada pelo filme dele, né, e o que eu acho mais interessante que eu tenho visto assim muitas pessoas confrontando os filmes, né? Quando vai fazer a sua crítica do filme da Coppola, comparando os filmes e colocando o que um tem e o que o outro não tem. Eu acho que a gente não precisa confrontar os filmes. Eu acho importantíssimo, interessantíssimo que eles coexistam, né? E como a gente vê esse modo de construção de um filme partindo de quem é o ponto de vista da câmera, né, a subjetividade dos personagens, porque, por exemplo, no filme do Siegel a gente percebe que há uma maior erotização dos corpos das mulheres, né? A gente sente pelo olhar do Clint, né, que é o soldado, aquele desejo que ele está sentindo para aquelas mulheres, porque a gente vê aqueles corpos delas objetificados. Enquanto no da Coppola, por exemplo, a gente vê o desejo das mulheres pelo corpo daquele homem. Né, é uma outra proposta de filme, né, nesse sentido, quando a gente percebe que quem está sendo objetificado, não no sentido negativo da palavra, tá, gente? Mas de quem é realmente aquele objeto sexual, de fato, é o homem e não as mulheres da casa, né? Porque eu acho que ela também consegue tirar um pouco uma certa histeria que no filme do Siegel aparece pra gente, como se aquelas mulheres estivessem ali realmente ultra alvoroçadas com aquele homem. Na Coppola também estão aquele elemento estranho, aquele estranho que elas amam, né? Aquele estranhamento que tem de fato no filme. Mas é um outro tom que ela dá para aquelas personagens, né? Então, assim, eu acho que elas ganham camadas a mais no filme da Coppola, embora eu ame os dois filmes muito. Assim, pra mim não tem... E é legal porque realmente são dois filmes que a gente pode usar emblemáticos. É interessante a gente pensar nisso hoje, que a gente está com essa discussão muito em voga, né? Do que seria o tal olhar feminino, né? Se isso existe ou não. E eu acho que a Coppola constrói com o filme dela é justamente um olhar positivo daquele que a gente pode perceber e pensar nos mesmos termos que a Bell Hooks colocou no texto dela, né? Um olhar de confrontação daquelas imagens, né? Pegar as imagens do Siegel, por exemplo, não necessariamente que ela tenha visto o filme, isso não interessa também, mas a gente observando os dois e confrontar essas imagens, né, de quem está no centro da trama e quem está sendo, que tem a subjetivação mais em evidência, em protagonismo de fato, a gente percebe que na Coppola, aquelas mulheres são as protagonistas do filme, enquanto no do Siegel o protagonista era o Clint, o personagem do Clint, né? Então acho interessante a gente fazer esses contrapontos também, não colocando eles em xeque ou em confronto, porque eu acho que os filmes jamais estão em confronto. Eu acho que eles se enriquecem, inclusive a gente vê os dois filmes, colocando eles, sublimar essas diferenças e achar os pontos positivos das diferenças, sabe? Acho riquíssimo ver esses dois pontos de vista, porque eu acho que é isso, são filmes de pontos de vista diferentes sobre uma mesma obra. Eu, obviamente, não li o livro, né? Então, assim, eu não tenho como falar se foi uma boa adaptação, uma péssima adaptação, enfim, a gente não tá nem preocupado com isso aqui, porque é o filme em si que a gente está analisando, mas eu acho interessante a gente ver esses pontos de vista, né? E aí é bem bacana, porque esse problema do whitewashing, no caso, né? Eu fiquei me perguntando muito também, Isa e Michelle, porque quando eu vi o filme do Siegel e a personagem escravizada no filme do Siegel é muito importante pra trama, e é uma personagem ótima, uma atriz excelente, na mesma hora eu nem sabia que tinha essa polêmica da Sofia Coppola ainda, eu fui ver quem seria a mulher negra que faria aquela personagem. E quando a gente colocou no Google assim, eu e Filipe, pra ver no IMDb, a personagem não existia. Eu falei, gente, como assim essa personagem não existe? Que ela é uma das mais importantes no filme do Siegel, assim. E no da Coppola não vai ter. E eu fiquei pensando, caramba, ela suprimiu essa personagem. Mas aí eu entendo também o lado dela tentar, de repente, não colocar mulheres oprimindo outras mulheres, que é uma discussão que a gente hoje em dia, com o feminismo, está muito em voga, né? Então, assim, será que ela, colocando aquela mulher negra, escravizada, naquela situação, óbvio, tinha todo um contexto, mas, enfim, ela não estaria reforçando esse estereótipo de que mulheres exploram mulheres, embora isso aconteceu, obviamente acontece até hoje, mas, enfim, de repente ela quis fugir um pouco também desse estereótipo e quis dar uma outra roupagem. E o que é interessante, porque naquele filme todas as mulheres trabalham no dela,
Enquanto que no do Siegel, realmente só a mulher negra escravizada que trabalhava, né? Então é uma outra conotação realmente que ela quis criar ali. Aí a licença poética, porque ela tá fugindo realmente do contexto da época, história, mas aí dane-se, né? Mas assim, não sei, eu fico com medo da gente também ficar apontando tanto os dedos para todas essas questões, sabe? E o quanto isso é muito mais pesado para os filmes de diretoras do que para os filmes de diretores, que vira e mexe correm nos mesmos problemas e não tem esse peso nos filmes deles, sabe? Então, não sei, eu fico meio tensa com essas questões, não faz sentido. Tem um momento que alguém comenta, eu acho que é a própria senhorita Marta, né, que os escravos foram embora. Sim, logo no comecinho então, do filme. Tem essa explicaçãozinha, né? Tem essa explicaçãozinha. Tipo, seria uma representatividade ali, mas complicada de trabalhar realmente hoje em dia, né? Então ela foi uma escolha, digamos, interessante, assim, realmente, exatamente por isso, das mulheres estarem fazendo tudo. E sensacional essa sua visão, assim, de não comparar os filmes. Acabou que eu fui por esse caminho. Eu assisti primeiro o da Coppola no cinema, depois eu fui procurar o filme de 71, né? A outra adaptação do mesmo livro. E gostei dos dois. Assim, os dois têm alguns problemas e tudo. E eu reparo também essa maturidade na Coppola. Apesar do Virgem Suicidas continuar o preferido, como que a direção dela tá incrível, assim. Ela tem alguns dos poucos dos filmes dela, tipo, talvez uns 2, eu não tenho o que dizer sobre os filmes. Praticamente nenhuma página, assim. Esse tem muitas questões, assim. Acho que é até impossível falar tudo que eu fui pensando enquanto tava passando aqueles silêncios e tal, e aquelas mulheres, e é pesado, assim, a atmosfera bem pesada, assim, como que um homem chega e desestabilizou a galera total, assim, todas ficaram requestionaram suas relações mesmo, assim, tipo, uma disputa complicada, né, e são diferenças pontuais, assim, no filme, entre os dois, assim, na estrutura e mesmo e nas escolhas da diretora. E Kristen Dunst tá muito melancólica, assim, é uma personagem intrigante, assim, olhar pra ela, eu senti muita insegurança na personagem, que acho que é da personagem mesmo, ela conseguiu passar isso, que é a Gina, né, tem uma coisa, uma relação complicada, acho que com ser mulher, e a Kristen Dunst conseguiu passar isso, esse conflito, assim, do romantismo e tudo, quem vai ficar com ele e tal, é um filme muito interessante de observar. Eu não vi o filme do Don Siegel e eu confesso que eu tenho muita preguiça dessas comparações, porque eu acho que na maioria das vezes elas estão sendo usadas para colocar a direção da Sofia Coppola para baixo, na maioria das comparações que eu cheguei a ler. Sinceramente, eu acho que são direções diferentes, os tempos são diferentes. Inclusive a Ana Clara, que ela é crítica também das Elviras, ela fez uma postagem que eu adorei, até compartilhei. Você viu esse filme novo da Coppola, as pessoas chegam muito e dizendo, tá, então, você viu o filme do Siegel? É como se quase perguntasse, se você gosta de futebol, você lembra do Flamengo de 73? Então, me parece ser a mesma coisa, sabe? É comparar o Flamengo. É comparar o Flamengo de 73 com o Flamengo de hoje. Assim, eu acho muito qualquer coisa. São poucas as vezes que a gente vê essas análises comparativas nesse plano de igualdade que a Samantha falou. E aí, às vezes, fica muito no jogo dos 7 erros. Qual foi que esse filme errou? Qual foi que esse filme acertou? Então, o filme do Siegel acerta nisso, mas o filme da Coppola erra nisso. Então, o filme da Coppola acerta nisso. Eu acho isso muito problemático mesmo, porque eu acho que são tempos diferentes e são olhares diferentes sobre o mesmo tema, sobre o mesmo universo. E eu confesso que eu tenho muita preguiça e eu não vi o filme do Siegel justamente porque está nesse momento em que todo mundo fica querendo ver o filme do Siegel para fazer comparações. Engraçado, e eu até comparei com outro filme que não tem nada a ver e que eu acho que ninguém falou. A estrutura dramática desse novo filme da Coppola é o quê? É um intruso que chega nessa casa, que tem um coletivo. Inclusive, li algumas críticas falando, assim, criticando a falta de densidade de cada uma daquelas personagens. Mas eu acho que ali não é uma questão individual.
Pra mim, ali é uma questão do coletivo. É um coletivo de mulheres e como esse coletivo atua diante da entrada de um intruso. E aí eu acho interessante, e eu fiz até uma comparação, uma leitura de inversão em relação ao teorema do Pasolini. É um personagem que é intruso, ele entra numa casa, só que é um intruso que consegue desestabilizar uma família inteira. E no filme da Coppola, não. Esse intruso, ele não consegue cumprir essa função, né? O que seria, no jogo de dramaturgia mais clássico, mais tradicional, o intruso, ele estaria ali para desestabilizar um certo espaço, um certo lugar. E ele não consegue cumprir essa função no filme da Coppola. Eu acho bem interessante nesse sentido. Eu vi numa projeção muito ruim. Eu vi uma projeção Estação Rio com a imagem toda distorcida e estava muito escuro também. Pretendo até rever, porque realmente a projeção foi prejudicada. Mas eu fiquei muito desinteressada por toda essa discussão do olhar feminino, também muito pautada pela declaração que ela deu lá em Cannes, dizendo que se o filme é feminista, fica a critério do olhar de cada um. Isso acabou que todas as análises, a boa parte das análises que eu li ficou muito centrada nisso, né, no olhar feminino. Será que corresponde ou não ao olhar feminino? E isso realmente eu acho muito cansativo e irritante. Mas gostei... Camila, rapidinho. É sério. Só que você falou, na verdade, adorei essa sua análise da desestabilização, porque, na verdade, quem se desestabiliza é o personagem do soldado. Ele fica completamente desestabilizado. Então, Ele é intruso e ele se desestabiliza. É maravilhoso isso, exatamente. Né? Porque no filme do Pasolini, o intruso, ele consegue cumprir essa função de desestabilizar toda a família. E no filme da Coppola, não. É ele que é expulso. Ele que é eliminado. Exatamente, ele entra ali... As mulheres... Bom, colocam ele lá pra cuidar dele, mas ele é completamente expulso, né? Ele é um estranho que vai ser expulso mesmo. E isso eu acho legal, em termos de inversão. E não é um cuidar dele, é um cuidar delas através dele. É muito fantástico isso, porque é tudo do ponto de vista delas. É isso que eu acho genial do filme, assim. Pois é, eu fiz essa comparação com o filme do Pasolini, que ninguém fez. Aí todo mundo fica querendo comparar consigo. Não sei, eu acho muito, muito demais. Mas assim, eu vejo, ele não conseguiu romper com a, digamos, sororidade, vamos dizer, entre elas. Mas pra mim ele desestabilizou bastante, sim. Eu acho que é visível. É como que não tem como. Tipo, elas não tinham convivência com homens. É claro que ele ia gerar um efeito, digamos, catastrófico. Mas eu acho que foi positivo no final das contas, porque elas passam a se conhecer mais... Até se fortalecer mesmo, mas que eu vejo como um impacto devastador, assim, a presença dele, tanto para ele quanto para elas, né? Que é uma coisa... Não tem como, assim, pra mim é uma desestabilização. Mas elas ficam unidas ali no final, né? Ninguém fica louco. No final. Ninguém morre, ninguém mas fica louco. Mas se você pensar, tipo... Todo mundo fica unido ali. Claro, mas elas têm uma disputa violenta, assim, que claro, que teriam mesmo, assim, eu acredito. Complicado. Mas não foi violenta entre elas, né? Eu vejo a personagem da Nicole Kidman com a Kristen Dunst é uma coisa pesada. Assim, como que a disputa é pesada. Tipo assim, entre idade, entre aquela menina da Elle Fanning mais nova. Eu acho que elas começam a se odiar mais, assim, tipo... Entende? No final, ok, tipo, tem as crianças mais novas que não estão preocupadas com isso, que dão ideias geniais e tudo se resolve. Beleza. Mas eu acho que fica um clima hostil, fudido de ódio, assim, entre elas, sabe? Aí funcionaria como o contrário da sororidade. Tipo, ali é uma disputa. Eu não consigo perceber como, elas estão unidinhas e foda-se o homem. Elas querem catar o homem. Então, assim, não tem jeito. E eu nem acho que a mulher tá errada de fazer isso, que sabe? Que, tipo, é uma representação problemática da mulher. Eu não vejo assim, mas eu vejo que ele realmente afeta e que elas ficam numa disputa muito violenta. Eu percebi o filme dessa forma até então. Né? Pode ser que numa revisão, mas assim, eu vejo como uma disputa... Eu acho que é pra gente repensar essa disputa, entende? Colocar isso dessa forma, inclusive. Que não precisa ser assim. Que não vale a pena ser assim. Mas que eu vejo retratado, eu vejo. Eu lembrei muito das Tripas Coração da Ana Carolina, de 82.
Que é, inclusive, a Rosana estava com a gente, não é isso? Você estava nesse podcast? É, esse mesmo. Esse que eu tava. Esse filme a gente não discutiu especificamente, mas também é um cara que chega num colégio com várias meninas e é um alvoroço, assim. E a imaginação dele em relação a elas. E eu lembrei muito, por ser a Nicole Kidman, dos Outros, né? Um filme que ela atua, que eu gosto muito. E que a casa também é bastante escura, fantasmagórica, e aquelas velas e aquele figurino épico, assim. Então, também eu acho uma comparação válida, pra fugir dessa comparação só com o Lucille. Gostei muito desses pontos que vocês trouxeram. Acho que realmente pensar nos filmes em termos de comparar um com o outro, no sentido dos itens que cada um tem, dos elementos que cada um tem, né? Acho que não acrescenta muito. Acho que é interessante realmente pensar em contexto de época, em contexto de autoria, né? E se a gente for levar em conta esse tipo de discussão, né? Mas é engraçado também, a Camila mencionou, né, o Teorema, um filme que eu pensei muito quando eu estava assistindo o Estranho que Nós Amamos foi o Piquenique na Montanha Misteriosa, né? Que é um filme que também se passa num colégio para meninas, só que na Austrália. E tem toda essa coisa dessa atmosfera, de uma coisa meio lúgubre, de algo que está rondando e ninguém sabe direito. Nesse caso é tipo uma ameaça invisível. E tem muito essa estética também dessas meninas com esses trajes claros e tal, de época, também é no século XIX. Então, assim, em termos de criação de atmosfera, pra mim me lembrou bastante, assim. E também Lemonade, né? Porque é a mesma mansão, né? O Lemonade da Beyoncé, onde foi filmado. Eu adoro Lemonade. Mas uma coisa que eu fiquei pensando também foi nessa coisa de como as meninas, elas estão ali, de certa forma é uma escola, é um internato, né? Elas estão aprendendo a virarem damas para a sociedade que está sendo, a sociedade sulista que está felizmente sendo, tendo suas raízes abaladas naquele momento de guerra civil, né? Então, muitas das coisas que elas estão aprendendo naquele momento vão, de certa forma, se tornar obsoletas antes de elas terminarem os estudos, porque a sociedade vai mudar no meio desse processo, né? E aí eu fiquei pensando na coisa de aprender a costurar, né? A costurar os pontos muito retos, que é frisado diversas vezes ao longo do filme, e que a costura vira o bordado, mas também vira os pontos do soldado, e vira o ponto de fazer o saco de carregar um corpo. E que era para ser uma coisa utilitária para jovem dona de casa, dama da sociedade, mas que adquire outros sentidos naquele contexto, né? Muito bom, Isabel, muito bom. Eu achei interessante também a escolha do Colin Farrell, assim, porque pra mim ele foi crescendo muito como ator, eu não gostava dele, eu chegava a não gostar, mas depois que eu vi o Lagosta, eu paguei língua, assim, ele tá sensacional. E ele, pra mim, não é um galã, sabe? Típico. Tipo, bonitão e charmosão e maravilhoso. Assim. Acho que podia ser vários caras, sabe? Qualquer cara, talvez. A questão não é essa, assim, não é ser um cara maravilhoso igual o Clint Eastwood, né? Então foi uma escolha bem acertada. E o final, assim, sem dar spoiler, quase pictórica aquela cena, né? Delas tiram o corpo da casa e de longe resta o quê? Restam as mulheres, resta a união das mulheres. Então é massa. A última imagem do filme é isso. O que fica é isso, independente dos caras que vão chegar e vão ferrar com tudo, sabe? Porque elas são importantes demais também. Mas é uma última imagem muito forte. Mesmo que seja uma casa de melancolia, mesmo que elas não queiram estar ali, o que resta é essa união difícil que elas têm, né? Engraçado que você falou isso, Stephanie. Eu ia falar agora de o Colin Farrell também. Eu acho que deve ter sido um casting difícil, porque eu acho que foi difícil escolher esse homem, né? Que homem que a gente vai colocar no meio de todas essas mulheres maravilhosas, né? Nicole Kidman, Kristen Dunst, Ellie Fanning, as menininhas pequenas.
E eu tenho essa opinião também. Eu não sei se eu nunca tinha assistido muitos filmes com ele, ou se ele fazia alguns filmes que não me interessavam. E quando eu vi A Lagosta também mudou minha opinião completamente sobre o Colin Farrell. Eu falei, gente, de onde surgiu esse homem? Onde ele estava todo esse tempo? E eu achei uma escolha interessante também. Ele não é um galãzão assim. Não que ele seja feio, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele não é, sei lá, o Ryan Gosling. Ou sei lá, um cara claramente um galã padrão de Hollywood, assim. E eu achei bem legal como ficou o contraste entre ele e as outras atrizes. E engraçado que você estava falando também dos filmes que vocês lembravam de comparação. Eu lembrei dos Virgens Suicidas bastante. Assim, aliás, quero ler um texto na internet, fiquei procurando hoje se alguém já comparou O Estranho que Nós Amamos com os Virgens Suicidas. Essa coisa da religião, né? Não necessariamente a religião em si, mas essa coisa casta das meninas, tanto no Virgens Suicidas como no Estranho que Nós Amamos. E do Estranho que Nós Amamos, elas rezam bastante, né? Nos Virgens Suicidas a gente não vê esse tipo de religiosidade. Mas me lembrou bastante, assim, o As Virgens Suicidas. Tem os santinhos, né? Que elas espalham, assim. Verdade. Algumas figuras, né, religiosas. Então, sobre a questão do Colin Farrell, realmente, assim, a Mia e a Iris assistimos o filme ontem, né? Então, uma vantagem de a gente pegar um filme que a gente já assistiu há mais tempo, ou tá revendo, ou um filme que foi lançado há mais tempo, mesmo que a gente nunca tenha assistido ele, é que a gente consegue sentir o peso da obra já assentada, já digerida em termos até de sociedade, assim, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque ainda não tive tempo de digerir, propriamente dito, esse filme da maneira como eu assisti, né? Eu assisti ontem e ainda estou aqui pensando sobre várias questões. Então, sobre o Colin Farrell ontem, quando a gente saiu do cinema, uma das primeiras coisas que eu falei foi, tipo, Clint Eastwood era muito mais galã. Ele tinha esse papel sedutor. O Colin Farrell não convence como um sedutor. Mas agora, sendo apresentada com esse argumento, acho que foi da Samantha, sobre a agência das mulheres, nesse sentido de que o cabo é que está sendo o objeto do desejo delas, e elas é que estão com a agência em cima do corpo dele, assim, elas é que estão ativamente desejando ele e não ele a seduzindo especificamente. Faz muito sentido ele não ser esse cara tradicionalmente sedutor, e por outro lado, e aí vocês vão me desculpar, eu vou acabar fazendo essa comparação com o filme antigo, mas o primeiro filme, tanto a dona da escola quanto a professora, né, que seria a Nicole Kidman e a Kirsten Dunst, não são atrizes bonitas como a Nicole Kidman e a Kirsten Dunst, são, tipo, mulheres normais da idade delas. A professora é uma mulher um pouco mais velha do que as alunas, né? E a Nicole, e a personagem que corresponde a Nicole Kidman, uma mulher de meia idade, com uma aparência normal, assim, né? Então, essa coisa, assim, também me causou inicialmente um estranhamento, que é essa coisa da beleza, talvez, excessiva dessas mulheres que estão ali, nessa clausura dessa casa, mas aí, de novo, essa inversão, né? De que elas é que estão dessa vez na agência, e lá elas talvez tivessem sido colocadas como justamente essas mulheres medianas em termos de padrões de beleza, e que pudessem ser mais facilmente ludibriadas pela lábia de um sedutor, vamos colocar assim. E enquanto que essas, na versão da Sofia Coppola, elas não têm tanto essa questão, né? Elas estão no isolamento, elas não têm contato com outros homens, mas elas não são tão inocentes nesse sentido de serem facilmente enganadas pelas palavras dele. Então, isso eu acabei de pensar agora justamente
levando em conta coisas que vocês estão falando. Por isso que às vezes é complicado a gente pegar um filme que acabou de sair, né? A gente não tem tempo, às vezes, de digerir ele totalmente. Né? Rapidinho, só uma partezinha, Ilza, pegando esse teu gancho. De fato, o Colin Firth não cumpre esse papel, né? Ele não tem, geralmente, ele não tem essa bagagem de ser o cara sedutor. Mas aquela cena do banho, gente, em que ele tá ali dormindo, desacordado, é uma cena ultra erótica. Exatamente, mas é o olhar dela. Porque o filme tem essa proposta, né? É o olhar dela sobre o corpo dele. Ele tá desacordado. É incrível, e é uma cena muito erótica. Então, eu acho que até é o filme mais sensual da Coppola. Eu acho que desses filmes todos é o mais sensual. Né? Não, e é o mais sensual, sendo que das mulheres, a única coisa que a gente vê mais um pouquinho é o ombro. E mesmo assim, a Nicole Kidman manda ela cobrir o ombro uma hora lá, que é o único que a gente vê. Repreende. No filme do Siegel, por exemplo, elas estão sempre com decotes voluptuosos, entendeu? Que é o quê? É o olhar do cara que quer ver aquelas mulheres, entendeu? E a gente quer ver os homens. Então, realmente, é interessante esse jogo que a Coppola propõe no filme, né? Gente, o que é aquilo? Assim, só uma breve menção no filme do Siegel. A associação com o êxtase de Santa Teresa e aquele threesome. Meu Deus. Aquilo foi muito... Explodiu muito minha mente, assim, tipo... Os três juntos e o quadro, sabe? Ai, ai, ai. Aquilo foi muito foda. Sério. Aquela cena, eu nem acreditei que eu tava... Eu assisti isso. Aquilo aconteceu mesmo. Vocês viram também, assim? Porque tem uma cena, meu Deus, que o quadro que a Marta tem do Êxtase de Santa Teresa, e aí o que acontece entre os três, não. É demais, é muito foda. É muito foda. Mas tanto que eu não sei falar qual que eu gosto mais, né, dos dois filmes. Eles são suplementares. Agrega, né, assistir aos dois. Então, acho que a gente pode ir para as nossas considerações finais, levando em conta que, de uma maneira geral, acho que foi uma avaliação bastante positiva daquela que provavelmente é a primeira diretora que a gente pôde acompanhar sempre na vida, pelo menos foi o meu caso, assim, né, de todos os filmes que ela lançou, eu assisti na época em que foram lançados, né, então vamos para os nossos jabás e considerações finais. Eu já tinha visto boa parte dos filmes da Coppola e revi, agora com um olhar mais atento. Os filmes que me incomodavam, boa parte deles acabou que ficou mais acentuado os problemas. Como eu falei, né, eu não gosto tanto de Maria Antonieta em um Lugar Qualquer. Mas os filmes que eu gosto cresceram muito na revisão. E é uma filmografia que eu gosto muito de acompanhar, porque eu acho que ela tem uma linguagem que é interessante, trabalhando temas que são muito próximos. Esse ano ela vai lançar um outro filme, La Traviata, que acho que é inspirado numa ópera. Estou curiosa para ver esse próximo filme. E gostei de ter revisto tudo, ter pensado melhor sobre a filmografia dela. Eu escrevo sobre cinema e faço a curadoria do Cineclube delas, junto com a Samata Brasil. Bom, eu também gostei muito de rever todos os filmes dela. Como eu já disse, o Virgens Suicidas, eu continuo gostando muito dele e ainda é um dos meus preferidos da vida. Gostei muito do filme novo dela, tô ansiosa, e assim como a Isabel, acho que ela também foi a primeira diretora que eu fui assistindo tudo conforme ia saindo. Eu não vi o especial de Natal, porque vocês já falaram tão mal dele que eu fiquei com o pé atrás. Assiste, Michelle, sofre um pouquinho ou curte comigo. Putz, eu amo Bill Murray, mas musical pra mim é um negócio muito difícil. Não vê no Natal, não vê no Natal. Quando a Miley Cyrus aparece, eu queria cortar os meus pulsos. Eu queria cortar muito antes, viu? Confesso. Eu acho divertido esse ódio que o filme Eu achei que causa. a Miley Cyrus ainda é uma das melhores coisas do filme, daí tudo é horrível, né? Pavoroso, define. Bom, no Natal do ano passado eu assisti Black Christmas, um slasher maravilhoso. Então não é muito tipo de filme que eu vou querer ver no Natal mesmo. E, bom, acho que é isso. Vocês já falaram bastante, eu concordo com a maioria. Eu acho que os filmes dela têm muito debate, apesar de algumas coisas me incomodarem pessoalmente. Eu não vou deixar de assistir os filmes nem de admirar o trabalho dela enquanto diretora. E quem quiser acompanhar meu trabalho, eu sou organizadora e mediadora do Ler Mulheres, e eu também tenho um blog chamado Feminist Horror, que eu tento falar sobre mulher no terror. Tá um pouco abandonadinho, mas espero voltar em breve. Bom, como eu disse no início,
Eu disse tudo no início sobre os filmes dela que eu queria mesmo, assim. Eu não lembro se eu assisti aos curtas, o que é um mau sinal. Mas em todo caso, eu não fiz agora, mas eu vou procurar de novo, já que tem no YouTube, assim, pra fechar, né? Gosto de ter filmografias completas. E é uma filmografia interessante, né? Com altos e baixos e tudo mais altos do que baixos agora. Um filme classicão que ela entregou pra gente. E eu gosto que tem a Sofia, assim, poucos diretores famosos, mas pelo menos elas, né? Uma representatividade tão grande que todo mundo conhece como diretoras e tal, é importante. Tem que ter mais, gente, mais mulheres. É esse que nós estamos trabalhando para isso, para que tenha mais famosas. Eu sou do Cinema e Cena, como vocês sabem. O meu Instagram, Discos da Estê, vocês acham alguns links assim. Também massa, coloco discos, capas de discos todo dia. E tem o meu blog, que é o meu nome, que é stefaniamaral.wordpress. Também tem escrito lá, assim, com alguma regularidade. E é isso. Valeu, beijo. Bem, eu acho que é sempre muito revigorante a gente conseguir ver uma filmografia na cadência, assim, na ordem de uma diretora, né? A gente sempre percebe nuances e mudanças e crescimento ou não, e ela acho que uma diretora que está em franca ascensão, né? Tirando esse deslize de Natal aí que eu prefiro fingir que não existe. Não é nem um filme, né, gente? É uma coisa bizarra, enfim. Mas é bem legal que ela, querendo ou não, é uma diretora que consegue furar várias barreiras no campo das premiações cinematográficas, né? Ela tem o Leão de Ouro, ela tem prêmio de roteiro original, ela conseguiu agora, depois de 50 anos, um prêmio de direção em Cannes. Então, assim, é uma diretora realmente que a gente tem que ficar de olho, porque ela, de certa forma, consegue furar essas barreiras que, às vezes, muitas vezes, parece completamente intransponível para as mulheres, né? Parece uma bobagem a gente ficar repetindo isso, mas quando a gente percebe que num festival como Cannes, por exemplo, só 2 mulheres até hoje foram premiadas na direção, é muito complicado, gente. E não é porque não tem filmes bons, porque as mulheres estão ganhando festivais adoidados aí. Mas simplesmente ainda tem uma dificuldade de considerar que as mulheres possam ser boas diretoras, né? Cabeças pensantes, criativas e nesse sentido, constituir uma obra, enfim. Gosto muito dos filmes da Coppola, como eu falei aqui, pago pau pra ela mesma, apesar de alguns probleminhas, inclusive com relação a período histórico em que os filmes foram feitos, mas acho que não compromete. E a gente já falou pra caramba, né, gente, dela hoje, então acho que é isso. Vocês podem encontrar meus textos no Delirium Nerd, no Cineclube delas, que eu faço curadoria com a Camila, e uma coluninha nova que eu tô no Sobre Elas, que é um canal do YouTube. Por enquanto a gente está fazendo só coisas escritas ainda, mas toda sexta-feira eu coloco lá uma dica de um filme dirigido por mulher ou uma série criada por mulher. Então toda sexta-feira tem uma dica lá de cinema feito por mulheres. Só vocês ficarem de olho. Valeu, beijinho. Oba! Muito obrigada pelo convite, gente. Eu gostei muito, gosto muito do Feito por Elas, eu escuto sempre. Adorei o debate de vocês sobre a Nora Ephron, inclusive. Gostei muito também de falar da Ana Carolina da outra vez. Eu sou muito fangirl da Sofia, né? Como eu falei, a maioria falou, é uma das primeiras diretoras que a gente acompanhou, né? E eu gostei muito desse último filme, então foi bem legal se reassistir, ter uma visão nova e ao mesmo tempo continuar gostando dela, apesar que eu vejo coisas que eu não gosto, mas ela é uma diretora que tá no coraçãozinho, porque eu cresci assistindo, né, etc. E eu tô no Twitter, Rosana Iris FF, e o meu site eu tô arrumando, que vai estar com os curtas que eu fiz, e os roteiros que eu escrevo, os projetos, etc. Eu tô mexendo, então no momento não tem, mas quem quiser me seguir lá no Twitter, e acho que é isso. Eu acho que a gente meio que já resumiu bastante, né, o que dava para ter sido falado sobre a filmografia dela. Gosto, foi interessante rever. Eu nunca tinha revisto nenhum dos filmes dela, eu só tinha visto no lançamento, então foi uma experiência dúbia, de alguns filmes melhoraram, outros não, mas é interessante ver que ela tem uma consistência temática, ela tem uma consistência na qualidade dos trabalhos dela, e vou continuar acompanhando aí, esperando novos filmes e
é isso, assim, continuar acompanhando o trabalho dela, porque ela é uma diretora que tem essa qualidade estética mesmo, né? Uma preocupação muito grande com esses aspectos visuais da obra que me atraem muito, assim, né? E para quem quiser acompanhar as minhas críticas, elas estão no estantedasala.com. E para dar o feedback sobre esse programa, você pode deixar o comentário no SoundCloud ou mandar um e-mail pra gente no cinemafeitoporelas@gmail.com. Nós respondemos todos os e-mails. E vocês também podem encontrar a gente no Twitter, no Instagram, com a curadoria da Estefânia, no Facebook... no Facebook e no Letterboxd, com o perfil Feito por Elas. É só procurar que tem lá, embora no Facebook tenham outras coisas chamadas Feito por Elas, mas é fácil de descobrir qual é o nosso. Outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon. Então colabora com a gente, padrim.com.br ou patreon.com/feitoporelas. E no momento a nossa última novidade é que as madrinhas e padrinhos agora recebem quinzenalmente uma newsletter que a gente está preparando sempre e que contém dicas dos lançamentos nos cinemas, as recomendações de filmes na Netflix e também outras plataformas, seriados, livros, links interessantes sobre cinema, TV, feminismo, representatividade e outros assuntos relacionados. Então tá bem legal a nossa newsletter. Qualquer doação para o nosso padrinho ou para o Patreon, você já tá assinando automaticamente a nossa newsletter. Então colabora com a gente. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Um beijão. Valeu, beijão. Tchau, gente. Falou, tchau.